de História da Igreja. Vamos agora ao item 15 do nosso material didático, Cipriano e os cismas na Igreja. Bom, então, dos textos que eu coloquei para vocês no grupo, para vocês lerem, se vocês quiserem detalhar, um deles é sobre a unidade da Igreja. Sempre que a Igreja Católica vai usar esse tema, ela fala a unidade da Igreja Católica, né? Cipriano, ele fala a unidade da Igreja. Então, ele poderia até usar católica também, porque católico quer dizer universal, ou seja, é uma igreja só em todo o mundo. Isso é o normal. Isso é o normal. Bom, então vamos lá, o item 15, Cipriano e os cismas na Igreja. Nesse texto, Cipriano critica os cismas que estavam ocorrendo devido ao problema dos lápises, que a Igreja de Roma estava readmitindo sem critério, e Novaciano decidiu separar-se dessa igreja. O problema envolvia, em especial, as igrejas heréticas, que funcionaram durante a perseguição, pois aceitavam sacrificar. Novaciano afirmava que o batismo realizado por esses bispos heréticos eram inválidos. Cipriano propõe que a solução ocorra sem divisão. Então, na obra da unidade da Igreja, ele vai defender a unidade da Igreja. Ele vai defender, né, que não ocorresse uma divisão a ponto de dizer, olha, o teu batismo não tem valor para nós. Bom, vejam o que ele diz sobre a unidade da Igreja. Também o apóstolo Paulo, nos insinuando essa mesma unidade, o tema dele é unidade, né? Suplica, exorta e nos recomenda, dizendo: eu vos rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que digais a mesma coisa, e não haja cisões entre vós, sede propensos ao mesmo espírito e à mesma sentença. E, claro, nós concordamos 100% com isso. A Igreja de Jesus deve concordar com a mesma sentença. A questão que está em debate é se uma igreja que aceitava praticar, chegar ao altar do demônio, como disse Cipriano, chegar ao altar do diabo, se essa igreja deveria ser considerada como alguém que faz parte desse grupo. E é claro que não, né? É claro que não. E é isso que está em debate. Ele prossegue: o Senhor o permite e o suporta sem violar o arbítrio da liberdade individual, para que a fé íntegra dos experimentados brilhe em luz manifesta, enquanto o juízo da verdade põe à prova nossas almas e corações. Bom, eu destaquei aqui, vocês sabem que eu tenho dito para vocês também, neste período da Igreja Primitiva, 100% dos escritos sempre defende o livre-arbítrio. Só quando for organizar a Igreja Católica, a Igreja dos Esqueletos, a Igreja do culto aos mortos, do purgatório, essa igreja é que vai começar a negar o livre-arbítrio. Isso também é importante para vocês, porque tem igreja dizendo que nós somos hereges por nós pregarmos o livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é por via de regra, não existe nenhum documento que negue o livre-arbítrio. É, por via de regra, a doutrina da Igreja Primitiva. Ela vai ser mudada quando Constantino organizar a Igreja Pagã. 100 anos depois de Constantino organizar a Igreja Pagã, é que vai mudar a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação. Bom, o comentário prossegue, Cipriano prossegue. O Espírito Santo adverte pelo apóstolo dizendo: é necessário que haja heresias para que entre nós se manifeste os experimentados. Desse modo, os fiéis são provados e os infiéis revelados. E já antes do dia do juízo, ainda que as almas dos justos são apartadas das almas dos injustos. A palha é separada do grão. Olha, o que ele está dizendo aqui?
ele está dizendo, ao mesmo tempo que ele fala, olha, vamos trabalhar para não separar, ele reconhece o seguinte: existe algum momento que a palha vai ser separada do grão. Em algum momento ocorrem separações necessárias. Então a questão era, esse momento era uma separação necessária? Historicamente e doutrinariamente eu digo que sim. Tinha que se separar da igreja de Roma, porque nesse período ela já era uma igreja desviada já. Então eles tinham realmente que se separar. Tá bom? Bom, ele prossegue. Foram eles que se separaram, não nós, pois as heresias e os cismas são posteriores. Foram eles que, ao constituírem para si pequenas e diversas assembleias, abandonaram o princípio e a origem da verdade. O Senhor, no entanto, fala de sua igreja, daqueles que estão na igreja. Se estes, ainda que sejam só 2 ou 3, concordarem em se unirem para orar juntamente, segundo ele mandou e aconselhou, obterão o que pedem da majestade de Deus. Bom, novamente, olha o que ele está dizendo. Olha, teve heresias que se separaram por diversos motivos. Tá bom? E Novaciano está sendo considerado um cismático, ele está sendo colocado junto com os heréticos. Tá bom? Então ele diz o seguinte: se eles se separaram, muito bem. Agora, ao mesmo tempo ele diz, se 2 ou 3 se reunirem e concordarem, tá bom? Então eles obterão o que pedem da majestade de Deus. Porque a questão também que estava acontecendo com Roma já era algo notório. Irineu, que era uma autoridade, tá bom? Tertuliano, ele era ninguém mais, ninguém menos do que o mestre de Cipriano. Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Lembre-se quem era Tertuliano. Tertuliano, a história diz que o próprio Cipriano, quando ele ia pedir, tinha pessoas que trabalhavam, ele já velho, né? Então as pessoas traziam livros da biblioteca. Eu fico com o meu notebook aqui, acho tudo fácil, né? Então tinham que carregar. Então ele pedia para me traga o pergaminho tal. A pessoa ia procurar naquele monte de pergaminho. E quando ele iria falar de Tertuliano, ele dizia, traga-me o mestre. Não falava dos outros, mas de Tertuliano era o mestre. E quem é Tertuliano? É aquele homem que saiu da igreja de Roma e foi para a igreja pentecostal Nova Profecia, né? Tá bom? Reconheceu aquele lado da igreja de Roma como alguém, como um lado ruim. Então Cipriano certamente sabia, tá bom, desse conceito que o seu mestre colocou, porque Tertuliano, ele escreveu muito criticando, tá bom, a igreja de Roma. Então ele se ligou à igreja Nova Profecia. Então Cipriano sabia disso. Então, se ele chamava Tertuliano de mestre e sabia por que Tertuliano tinha deixado aquela igreja, então ele já tinha ressalvas àquela igreja. Mas ele está trabalhando, vamos dizer, dizendo, para que não haja uma divisão. Mas eu repito para vocês, em 70 anos, um pastor que vai estar trabalhando como o principal pastor desse período, o nome desse pastor é Donato, ele vai, já nos dias de Constantino, dizer, não, nós temos que nos separar, porque realmente não tem como. Essa igreja é pagã mesmo. Nesse momento, Cipriano ainda não vê isso. O comentário prossegue. Cipriano propõe que todos se mantenham unidos, mas adverte que a cisão com a heresia é necessária. Na visão de Novaciano, o que estava ocorrendo era exatamente o que Cipriano falou sobre separar a palha do grão. Porque você pega o trigo, né, esfrega ele assim na mão e você separa, ou numa peneira, né? Então sai toda a palha e fica só o grão. A palha do grão, ou seja, separar-se de uma igreja que estava corrompida por doutrinas, que era a igreja de Roma. Neste período, ano 258, eles já haviam adotado uma alteração na data da Páscoa, estavam adotando o batismo de recém-nascidos.
Para piorar a situação, as igrejas chamadas de Nova Profecia, que estavam separadas há 90 anos, você veja, aqui nós estamos tratando da África, né? Cipriano era na África. Nova Profecia era uma igreja pentecostal lá na região da atual Turquia, onde estava Éfeso, Esmirna. Lá eles eram chamados de Nova Profecia. Mas nós veremos mais abaixo também que Cipriano descreve pentecostalismo na igreja dele. Tá bom? Então, as igrejas Nova Profecia, que estavam separadas há 90 anos, acusavam esses bispos de Roma de sacrificarem durante as perseguições. Os católicos afirmam que Cipriano era um bispo da linha romana, mas ele discordou de Roma no tema como tratar os que sacrificaram durante a perseguição. Eu destaquei essa discordância aqui porque esse eu considero um tema fundamental, porque era algo muito grave. Roma tinha que tratar essa questão com mais rigor. Essas pessoas tinham que ser punidas pelo bem delas, porque o próprio Cipriano destacou que elas ficavam com um peso na memória, né, que era terrível. Então, até para ajudar a curar esse peso na memória, né, ela fala assim: você tem algo a pagar. Então, se em algum momento viesse aquele peso na memória, a minha dívida eu paguei. E pronto, e ela segue. Ou então, por isso ele defende, né, que deveria haver, e deveria, como eu disse, pensando no bem espiritual dessa pessoa, porque o erro dela foi gravíssimo. Foi gravíssimo. Ela prestou culto. O Cipriano usou a expressão chegou-se ao altar do diabo e depois voltou à casa santa. Foi a expressão que ele utilizou, né?